Sabe quando dizem que certos tipos de fantasmas e espíritos buscam vingança aqui na Terra contra alguma mazela que aconteceu com eles e eles escolhem você, justamente você, como uma das vítimas das assombrações dele? Pois é de um filme muito curioso e bem sombrio vindo diretamente do Japão que eu quero conversar com vocês a respeito hoje. Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Retribution, um filme de terror japonês que, às vezes, quando eu me pego lembrando de alguns aspectos dele, eu fico um pouquinho arrepiado. Ele me deixa com um certo calafrio. Retribution ou Sakebi na língua original. Eu não falo japonês, então eu acho que se pronuncia dessa forma. Se você fala japonês, comenta aí como é que eu devo pronunciar, beleza? Que pode ser traduzido para grito na nossa língua, né? É um filme escrito e dirigido por Kiyoshi Kurosawa, o diretor de Cure, um clássico aí da década de 90 do cinema japonês. Lançado em 2006, Retribution faz parte de uma hexalogia idealizado por Takashi Ishize, que é um produtor japonês. E nessa hexalogia ele convidou 6 diretores diferentes, entre eles o próprio Kurosawa incluso, para trazer uma abordagem, né, uma visão deles a respeito do J-horror, que é a nomenclatura usada para definir esse tipo de filme japonês, né, o terror japonês. O filme é o quarto na hexalogia, idealizada por Ichize, e conta a história de Noboru Yoshioka, interpretado por Koji Yakusho, que é um investigador de polícia que precisa desvendar ali o assassinato de uma moça de vestido vermelho que foi afogada numa poça de água perto da costa ali de Tóquio. Conforme a investigação avança, a autópsia descobre que a vítima também estava com o corpo cheio de água salgada do mar dentro dele. E as provas que o Yoshioka vai encontrando vão levando diretamente a ele como principal suspeito. Ele fica meio sem saber o que fazer, porque ele não se lembra da garota e ele não se lembra de ter cometido crime algum. A partir daí começa uma jornada do Yoshioka em busca do verdadeiro culpado e pela limpeza do seu nome, evidentemente, ao mesmo tempo que ele é assombrado por um fantasma de uma mulher de vestido vermelho que é similar ao da vítima mostrada no início do filme, interpretada aqui por Ryona Hazuki. Eu preciso ressaltar aqui a direção de fotografia do Akiko Ashizawa, que faz um excelente trabalho de ambientação, né, visual. Você tem aqui um filme com uma paleta de cores bastante escura, bastante deteriorada, né? É um filme que ele parece uma antiga memória que se deteriorou com o tempo, né? E eu gosto como isso contribui para a história, que traz essa ambiguidade. Você tem o Yoshioka se perguntando qual relação aquela fantasma que tá perseguindo ele tem com a vítima que foi morta e o que ela quer com ele, afinal de contas. Ele se pergunta se ele realmente matou ela e ele não se lembra, se ela tá buscando vingança por alguma coisa que aconteceu com ela, que não necessariamente tem a ver com o Yoshioka. Mas eu gosto de como esse filme ele vai manipulando você a pensar que nem tudo que você imaginou que era é de fato, sabe? Então ele é um filme que ele se assemelha bastante àquele conjunto de lembranças bagunçadas dentro da sua mente. Você se lembra de ter um flashback de alguma coisa, mas você não sabe exatamente se era você ali ou se era outra pessoa. É mais ou menos essa pegada do filme, tá? Então você tem o Yoshioka muitas vezes revisitando as próprias memórias para tentar desvendar o que tá acontecendo. Ele, por exemplo, não se lembra do que fez nos últimos 6 meses, né? Então fica meio subentendido que pode ter sido ele ou não. O filme vai te explicando e eu não vou adentrar muito nesse território aqui para não carregar de spoilers do filme. É legal que você tenha essa experiência também, porque esse filme ele tem algumas reviravoltas interessantes. Então essa ambiguidade, né, da trama, essa ambiguidade do protagonista, ela é muito exemplificada na interação dele com alguns coadjuvantes, como é o caso da namorada dele no filme, que é a Harue, interpretada aqui pela Manami Konishi, que faz uma garota que você sente que tem alguma coisa fora do normal com ela, mas o filme ele consegue te enganar até a conclusão dele. Então você pensa alguma coisa a respeito dela, mas ele não te entrega totalmente de bandeja, ele vai te entregando aos pouquinhos as informações, né? E eu gosto do olhar dela aqui, né? Ela trabalha bastante esse olhar
meio vazio, né, de certa forma. Ele é um olhar meio perdido, ao mesmo tempo que ela demonstra todos os sentimentos dela a respeito do Yoshioka, mesmo com tudo que tá acontecendo na vida dele naquele momento, né, que é meio que virada de cabeça para baixo por causa do crime que ele tá investigando. E acho que o melhor exemplo aqui de ambiguidade que essa trama traz a respeito do protagonista é as reações do colega de trabalho dele, o Miyaishi, interpretado aqui pelo Tsuyoshi Ihara. Ele começa a suspeitar também do próprio colega, porque todas as provas, todas as circunstâncias levam ele a crer que o Yoshioka foi o cara que cometeu esses assassinatos. Isso causa um atrito dentro dele, né? Não só teve um assassinato, né? Você tem vários assassinatos seguindo mais ou menos o mesmo modus operandi. Isso é discutido ao longo do filme também, né? Sobre quem poderia estar fazendo aquilo, se os padrões do assassinato mudam a cada vítima, né? E é legal como o filme vai enganando a gente a pensar, né, que é alguma coisa mais pé no chão, e ele vai nos levando para um caminho mais do sobrenatural, né? Inclusive, dentro desse contexto, o fantasma ali, né, do vestido vermelho, ele entra bem nessa história, ele consegue casar bem essa trama, que é uma trama de investigação, né? Então é um thriller de crime, ao mesmo tempo que é um filme sobrenatural, né? Você tem aspectos ali do sobrenatural, do fantasmagórico, né? Então os investigadores, né, os homens da lei traumatizados, as pessoas ali ao redor daquela baía de Tóquio carregando esse trauma junto com elas, né, por causa dessas coisas que acontecem. Eu gosto da maneira como essa história é contada, né? Ela vai quebrando a sua mente junto com a mente do protagonista. E nesse sentido, a edição do filme caminha junto com essa história, né? Então é uma edição que ela vai confundindo você muitas vezes, justamente para você ter essa ambiguidade, para você ir tendo a sua mente deteriorada junto com o protagonista, para você de fato descobrir a verdade, né, no fim das contas, o que levou aquela fantasma a fazer o que ela faz, o que levou o Yoshioka a suspeitar de si mesmo. Então a edição contribui nesse ritmo mais slow burn, né, aquele tipo de filme que vai se desenvolvendo de forma mais lenta, com calma. Ele tem todo o tempo do mundo para contar a história dele, apesar de ter 1h44 de duração, e você vai pescando as pistas junto com o Yoshioka ali, pra ir juntando as peças do quebra-cabeça e fazendo as assimilações, né? Você vai desvendando a verdade junto com o protagonista, e isso é bem legal, né? Não é o tipo de filme que você já adivinha as coisas acontecendo de antemão, né? E aliado à edição, né, tem o design de som também, que tá muito bem feito aqui. Ele é um design de som que te imerge ali naquele mundo, te imerge naquela atmosfera, que é um pouco nostálgico, né? Então é um filme de 2006, ali da era dos anos 2000, né? Aquele DNA dos anos 2000. Então ele é um filme com esse DNA, e esse DNA é passado bastante através do design de som. Ele cria uma atmosfera deprimente, né, pra nós. Muitas vezes se pega numa melancolia, né, junto com os personagens ali investigando naquele lugar, né? Aquela cidade é deprimente, né, de certa maneira. E a trilha sonora aqui também, ela é bem casada com a atmosfera do filme. É uma trilha sonora silenciosa, né? Muitas vezes a trilha sonora ela é só um barulho, né, que vai batucando ali de leve na sua mente conforme o fantasma aparece, para ir assombrando o Yoshioka. E ele cria algumas imagens bem icônicas aqui, né, com esse fantasma. Você se pega lembrando de algumas cenas depois que você sai do filme, e são algumas cenas assustadoras, né? Porque assim, não é um fantasma deformado, ele é um fantasma de uma mulher, e eu acho que é o aspecto mais assustador, né, de fantasma, porque ele tenta mimicar um ser humano normal, né? Ele causa um estranhamento, né? Entra no tal do Vale da Estranheza, né? Você sabe que é humano, mas ao mesmo tempo não é. Tem alguma coisa errada. É legal porque ela tem bastante expressão com os olhos, né? Então ela tem um olhar muito profundo pra você, e você fica meio receoso, né? De ficar olhando muito tempo pra ela, né? Com medo dela fazer alguma coisa. Tem horas que ela dá uns gritos também que são bem assustadores, assim. É muito legal que o filme ele não te explica exatamente o que aconteceu com ela, mas ele vai te mostrando aos pouquinhos, e você tem que ir prestando atenção pra ir pescando as referências que ele vai
vai trazendo pra você entender o que aconteceu com ela e o que levou ela a fazer o que ela faz ali, né? Mas eu tenho algumas ressalvas com o filme, que é a seguinte: às vezes ele, nessa sanha de não explicar muita coisa, você acaba ficando um pouco perdido, né, a respeito de algumas informações. Por exemplo, como o fulano fez alguma coisa, né, porque o fantasma mostrou de um jeito, mas era aquilo mesmo, ou é só uma memória que ele criou, ou é uma memória do fulano de tal, entendeu? É bom assistir mais de uma vez esse filme pra ir pegando todas essas pistas que ele vai deixando. E mesmo assim, tem horas que você não vai descobrir muita coisa, vai ter coisas que vão ficar faltando ali pra você vai ter que ir reassistindo ele várias vezes até criar um certo entendimento pra você, né? Porque como é um filme muito subjetivo, fica muita coisa pra você tentar encaixar, tentar justificar, né? E eu acho que essa é a graça dele também, no fim das contas. A proposta dele é quebrar sua mente e deixar você pensando a respeito. Então, com tudo que eu falei, eu daria uma nota 7 pra ele. Eu acho que ele é um bom filme de terror, é um bom filme de suspense também, né? Tem ali o probleminha de não revelar muita coisa e te deixar confuso muitas vezes por causa da montagem dele, mas ao mesmo tempo é a proposta do filme, então fica meio elas por elas, né? Então a gente releva. Retribution pode não ser considerado o melhor filme na filmografia do Kiyoshi Kurosawa, mas com certeza é um filme interessante, muito pelas temáticas que ele aborda e pela maneira como ele nos coloca diante de um tipo diferente de fantasma vingativo que poderia ser muito bem fruto dos nossos medos e traumas mais profundos.